Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Tu és bom. Tu és luz, Senhor. Nós te conhecemos bem. Sabemos quem tu és, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Esse é quem tu és. O grande eu sou. Tu és, Senhor. O Alfa e o Ômega, princípio e fim, Senhor. Tu és o Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Nós sabemos quem você é. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, que oportunidade maravilhosa nós temos de estarmos reunidos como igreja, Senhor. Aleluia. Reunidos como igreja nessa noite, Pai, para entoar louvores a Ti, bendizer o Teu nome e sermos ministrados por Você, Senhor. Amado Espírito, sonda o nosso coração e trata com o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Você é grato a Deus pelo grupo de louvor, Ministério de Música. Que bênção, não é, irmãos? Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom ver você essa noite. Amém. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Amém. Abre em Romanos capítulo 12. Você está com frio? Amém. Eu vim preparado para o frio, né? Então botei o terno nessa noite para aguentar aqui. Tem um ar-condicionado soprando mesmo na minha testa aqui. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos ler. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, este século, mas fazer o quê? Sejam transformados, transformai-vos pela renovação de quê? Da mente. Que bênção. Deixa eu só abrir aqui uma versão. Você está comigo? Agora. Não pegou. Pegue em nome de Jesus. Agora pegou. Aleluia. Amém. Então vamos ler de novo, do começo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Essa palavra racional, no original, é lógicos. Diga assim, lógicos. Diz respeito à sua razão, seu intelecto. Algo ligado à alma. Amém? E depois ele diz: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Existe a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Se você conhece, e amém, glória a Deus, prossiga em conhecer ainda mais, tá bom?
Mas como é que a gente conhece ou passa a conhecer, como alguém passa a conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Entrando em contato com a palavra de Deus. Amém? E por muito tempo, irmãos, na verdade aconteceu um episódio, um dia de domingo de tarde. No tempo eu era solteiro ainda. No tempo. E dia de domingo de tarde, geralmente eu durmo. Dia de domingo de tarde. Né? Domingo de tarde, sempre quando possível, eu tiro o meu sono de beleza semanal. E aí, eu estava dormindo na casa dos meus pais, e meus pais começaram uma discussão, amém? Casal, às vezes, discute, tá? Jordana discute comigo, eu nunca discuto com ela, amém? Porque eu sou bonzinho. E aí, irmãos, começaram a discutir, e eu estava no quarto dormindo, me acordei, e comecei a ouvir a discussão. E no quarto eu comecei a pensar, mas rapaz, vê que eu achei graça, porque para mim não era motivo de discussão. Eu falei, coisas tão pequenas as pessoas ficam discutindo. E na hora eu me perguntei, pai, dois crentes discutindo por causa de besteira. Por que será que isso acontece? Eu fiquei pensando e veio uma nota no meu espírito. Eu me lembrei desse versículo, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. E eu fiquei pensando, é interessante, né? E isso há muitos anos atrás. E de lá para cá eu tenho pensado e meditado em que a palavra diz, transformai-vos. Não é isso? Está aqui? Deixa projetado o versículo 2. Que a gente vai pensar e vai meditar na palavra de Deus com relação a isso. Ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da mente. Amém? Então o versículo ele diz, por meio de que a gente vai se transformar. Mas não diz em que a gente vai se transformar. Você já tinha parado para pensar nisso? O versículo diz, transformai-vos pela renovação da mente. Mas ele não diz em que você vai se transformar. Nós devemos nos transformar. Amém? Mas a palavra de Deus nos diz em que nós devemos nos transformar. Amém? De maneira direta, assim, já para adiantar e você não ficar... Eu vou tirar esse gatilho mental de antecipação e deixar você já ciente. Você deve se transformar em você. Amém? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos em quê? Em você mesmo, irmão. A questão é, quem é você? Quem é você? Eu já adianto, você deve se transformar em você. Aleluia. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Até porque, irmão, você não tem como ser outra pessoa, né? Não tem, é impossível você ser outra pessoa. Então você deve se transformar em você mesmo. Mas a gente vai entender um pouco melhor como é esse processo e em que nós devemos nos transformar. E não só como ou por meio de que a gente vai se transformar. Tá? Por meio de que? Pela renovação da... De que? Participa aí também. Aleluia. Abre lá em 1 Pedro. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. A gente vai ler aqui, deixa eu ver. São 3 passagens que a gente vai ler aqui em 1 Pedro. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Tá bom, a gente vai fazer a leitura corrida aqui, a partir do versículo 13. Tá bom? Você abriu aí? Deus é bom, né? Você tem a experiência de que Deus é bom?
Glória a Deus. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Preste atenção nessa palavra. Cingindo o vosso entendimento. Você sabe o que é cingir? Não? É vestir, né? É colocar, usar, cingir. Deixa eu ver aqui no dicionário exatamente, no português mesmo. Aleluia. Só para você ficar bem. Cingir é cercar, rodear, ligar em volta, prender, ornar, coroar, pôr à cintura, apertar, comprimir, chegar-se, unir-se, conformar-se, limitar-se, restringir-se. Cingir é usar. Amém? Quando alguém cingia eu estou cingindo esse terno nessa noite de frio. Aqui para mim, pelo menos, que está soprando, mesmo na minha testa aqui. Mas cingir é usar. Cingir o meu entendimento. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação. Amados, a gente lembra do versículo que nós lemos em Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala de renovação da mente. E renovando a mente, nós vamos ser transformados. Amém? E aqui nesse versículo ele fala para a gente cingir o nosso entendimento, que é trazida na revelação de Jesus. E ele diz para nós sermos sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos. Diga assim, filhos. Diga assim, eu sou filho. Filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Aleluia. Vê como a coisa, às vezes, irmãos, a gente acha que vai sentir um negócio, um calafrio, e a gente vai mudar por conta disso. Amados, a unção muitas vezes vem e toca você, e você é tocado realmente pela unção, e muita coisa é avivada, e você sente, mas isso não muda caráter. Isso não muda a forma como você lida com as pressões. Amém? E aí eu gosto de me lembrar do que aconteceu com o rei Saul. Ele foi tomado pelo Espírito e a unção foi grande ali, irmão. Ele profetizou junto dos profetas, mas aquela unção não mudou o caráter dele. Não foi assim que aconteceu? Ele foi ungido rei, mas o coração dele tinha algo que precisava ser transformado e não foi. E mesmo ele sendo alvo de palavras proféticas para a vida dele, a unção se retirou. Então, irmãos, muitas vezes, fica atento, pega isso. Às vezes, existem palavras proféticas liberado para pessoas, às vezes é você, às vezes é outra pessoa, mas não é porque aconteceu um liberar profético, uma palavra, que aquela pessoa está afirmada naquilo ali para sempre, não. Se o camarada ou a camarada não se firmar na palavra, aquilo ali vai passar e não vai fazer diferença. Amém? Então a gente tem que ficar ligado nisso. E tanto nesses versículos em 1 Pedro que nós lemos, quanto em Romanos, ele fala de algo que é preciso a gente fazer. Ele fala de ignorância e fala de revelação aqui em 1 Pedro, não é? A gente está numa noite de ensino, amém? Ele fala de ignorância, fala de renovação,
Irmãos, aquilo que vai transformar você em você mesmo é o seu culto racional. Em Romanos, aquela palavra é metamorfo. É um tipo de metamorfose. Aleluia. Mas você vai se transformar em quem Deus criou você para ser. Você vai se transformar em você mesmo. E não naquilo que você acha que você é, mas naquilo que essencialmente você é. Deus, quando nos recriou, Ele nos recriou a sua imagem. Nós vamos ser transformados à imagem de Deus. Amém? Como é que isso acontece? A gente está construindo aqui esse entendimento. Mas ele fala algo interessante aqui. Ele diz para não vos amoldar. Em Romanos ele diz para não nos conformarmos com este século, com esse mundo. E aqui ele diz para não nos amoldarmos às paixões que tínhamos anteriormente. Então essas paixões, irmãos, já passaram, está no passado. Amém? Anteriormente, algo que fez parte da vida do ser humano durante um tempo, mas que pelo novo nascimento isso mudou. E a nossa dificuldade muitas vezes é porque a gente fica preso em algo que a gente vê, em algo que a gente sente, limitados a uma circunstância puramente natural. Mas existe uma forma, irmãos, de se viver que você vive pela fé. Pela fé de que você é o que a Bíblia diz que você é. Vamos participar, porque aí a gente fica quentinho, né? Existe uma forma de se viver pela fé, em que você crê que você é o que a Bíblia diz que você é, e que você pode o que a Bíblia diz que você, e que você faz o que a Bíblia diz que é para você fazer. Mas, de verdade, em verdade vos digo, que se não creres nisso, você nem vai ser, nem vai poder e nem vai fazer nada do que a Bíblia diz. Amém? Porque no final, irmãos, nós vivemos por fé. E eu tenho uma impressão no meu espírito de que tem muito potencial. Rapaz, a palavra que Tarcísio deu hoje, aqui de dízimo e oferta, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Vê o que a palavra diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, não foi? Que ele leu. De que Deus dá capacidade para a gente adquirir riquezas. Você lembra desse versículo que foi lido aqui há pouco tempo? Deus te deu capacidade para você adquirir riquezas. Mas se você não crer e renovar a sua mente, a revelação dessa palavra, você não vai adquirir riqueza. Você entende como as coisas são? Existe um potencial, que foi a palavra que ele usou. Um potencial que tem que ser desenvolvido. Não foi isso que você disse? Eu achei maravilhoso isso aí. Até parece que o Espírito Santo, né? Até parece que o Espírito Santo age. Glória a Deus que o Espírito Santo age. Amém, irmãos? Então, você e eu, nós temos que, primeiro, tirar a ignorância à luz de uma revelação, para que a gente compreenda qual é a grandeza do nosso chamamento. E também para que a gente possa experimentar qual é a boa,
a perfeita e a agradável vontade de Deus. Como, irmãos? Conhecendo a palavra. Em Hebreus capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai a fundo, irmão. Pensa no negócio fundo. A ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Aleluia. Ela é apta. Eu acho que a coisa mais difícil de separar de toda a criação é alma e espírito. Amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A gente ouve isso várias e várias vezes. Mas existe uma coisa que é muito difícil de separar: alma e espírito. Até quando vai se explicar, os mestres, quando vão explicar o que é espírito, a explicação é muito pobre, geralmente. Espírito, alma é isso, e isso é o intelecto, não sei o que. Espírito é aonde Deus fala com você. Irmãos, está faltando alguma coisa, mas eu não vou entrar nessa seara hoje. Outro dia, quem sabe, eu entro, ou alguém capacitado também vai entrar. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela faz essa incisão. Eu costumo pensar de que é a nível didático que a gente faz essa separação apenas. Porque o que se separa, sim, é um homem interior e um homem exterior. O homem exterior você tem que se despir. E o homem interior você tem que se revestir. Aleluia. Irmão, o negócio está... A unção está... Pega isso, irmão. Isso muda a tua vida. A circunstância que você está passando, porque eu procrastino, você está procrastinando, meu querido, minha querida. Renova a sua mente. Você é um ser criativo como Deus é. Desenrolado. Diga assim, eu sou desenrolado. Diga de novo. Você é desenrolada, rapaz. Você tem que botar isso para fora. Essa desenroladez toda tem que sair. Chega um problema, o cara se apequena diante da circunstância. Não, irmãos. Não é assim, não. A gente é dom... Eu estava até falando com o irmão Josenilton. A gente é estraçaia os inimigos da gente, irmão. Tem esse negócio de se levantar e a gente... Não, a gente vai para cima. A gente vai para cima mesmo. A gente domina sobre as coisas. Você não é derrotado, não. Você não é derrotado. Não é derrotado. Diga assim, eu não sou derrotado. Aleluia. Vamos ler. Glória. Versículo 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo procedimento. Aleluia. Quando você se tornar quem você é, amém? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Não estou falando difícil não, né? Quando você se tornar em quem você é, você vai ver que você é santo. Aleluia. Mas na verdade eu adiantei um pouquinho. Você só vai ver que você é santo quando você crê que você é santo. Quando você crê que você é santo de verdade, você vai deixar de fazer coisa que não convém. Então, pare de se ver como um pecador. Comece a se ver como um santo, que vai ter pecado que você vai deixar ligeiro. Porque quando você se vê como pecador, você diz, isso é natural a mim. Então, tudo bem que eu sou pecador. Mas se você se vê como a Bíblia diz que você é santo, tornai-vos santo, porque eu sou
santo. No outro versículo ele vai dizer, vamos ler o outro. O 15, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento, como os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória. Lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma. Como é que você purifica a vossa alma? Você sabe o que é alma? Não vamos entrar em grandes explicações, porque o tempo está contra mim. Então, irmãos, a alma é tua razão, teu intelecto, isso aí é a tua alma, teus sentimentos, amém? Essa alma, você tem que purificar, e a palavra de Deus diz que ela mesma é poderosa para salvar a tua alma. Glória a Deus. Aí ele diz assim, você vai tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Qual é a verdade, irmãos? É que nós somos povo santo, nação santa, nós somos sacerdócio real. Isso é verdade. Isso é a verdade. Nós temos que nos submeter à verdade, a obedecer à verdade. Em obediência à verdade. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Você crê que ela diz muitas coisas ao seu respeito? Se você crê, irmão, se você tem fé nisso, um comportamento vai ser gerado. Compatível com aquilo que você crê. Por isso eu disse, não se veja como pecador. Se veja como santo. Porque quando o pecado tenazmente te assediar, você vai dizer, isso não pertence a mim. Lá vem o maligno, mas em mim não tem nada dele. Mas também tenha consciência da palavra de Deus, que porventura, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Aleluia. A gente não está aqui fingindo. Aquele que diz que não tem pecado, se torna mentiroso. Vamos entender a palavra do Senhor, irmãos. Mas se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E para mim também, se eu não renovar a minha. Amém? Não vá pensando que eu estou aqui numa condição diferente de sua, não. Todos os dias, mortificar a velha natureza e se revestir da nova, irmão. Serve para mim também. Glória a Deus. E faz tempo, viu? Eu era solteiro no tempo que eu comecei a meditar nessas coisas. Então faz tempo que eu tenho sido tratado com isso. E mesmo assim, como eu digo, uma boa dose de consciência não faz mal a ninguém. A gente olha para a gente mesmo e vê quantas e quantas coisas a gente ainda não está andando da forma que Deus nos chamou para andar. A palavra diz para a gente andar de uma forma digna da nossa vocação. E às vezes eu olho assim e digo, rapaz, isso aqui não... Isso não sou eu. Isso era eu. Aleluia. Tiago, vem cá, por favor. Tem como tu levantar isso aqui ou virar para o povo? Isso aqui, meu irmão, quando você vir ministrar aqui, você vai se deparar com essa maravilha aqui. Que é um cronômetro, que é o teu tempo. Amém? Vai criando expectativa que a tua hora vai chegar.
E aí, quando você vir aqui, é bom que você tenha consciência que a gente tem que se submeter a essa autoridade sobre a nossa vida aqui, muitas vezes, né? Às vezes a gente é guiado. E aí a gente... Mas geralmente, se submeta, amém? Você percebe que ele só vai para frente. Aí você está dizendo, não, Druga, ele está voltando, está indo para trás. Mas não, ele está indo para frente. Porque o tempo, ele não volta não. Ele é só para frente, meu querido. Aleluia. Quem está em casa não está vendo não, né? Mas perdeu porque não veio para o culto. Irmão, ele só vai para frente o tempo. E um negócio que já passou, como é que uma coisa que já passou é? O que passou foi. Nós não podemos fazer com que algo que já foi, seja. Nós não podemos fazer com algo que nós éramos, esteja no presente, porque isso não é possível, irmãos. A nossa vida é para frente, por isso que ele diz, obrigado, Tiago, depois tu dá o grau aí, tu ajeita. Irmãos, por isso que ele fala, para a gente não nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Porque isso já passou. Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Paulo tinha esse entendimento. Paulo era ligado nisso daí, irmãos. Alguém que vai dizer que é para você crescer no pleno conhecimento. Ele é ligado nisso, a gente também tem que ser ligado, para a gente não ressuscitar um morto que não é para ser ressuscitado. Aquele de Lucas morreu, e as paixões e concupiscências daquele ali devem estar morto. Aleluia, irmãos. Você pode muitas coisas, você tem capacidade dada por Deus para você enriquecer, para você fazer muita coisa, para você desenvolver o seu chamado, para você ser feliz. Aleluia. Não se apega àquilo que não faz parte de você. Se transforme em você. Se transforme em quem você é. Você tem uma essência que ela vem de Deus. Se transforme nessa pessoa que Deus criou para você ser. Transformai-vos como, irmãos, é aqui, ó, é aqui, é na mente. É pelo vosso culto racional, é pela revelação, é você tirando a ignorância, é você purificando a alma. Versículo 22, purificando a alma. O versículo 1, capítulo 2, ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Aleluia, irmãos. Você lembra de Romanos, quando a gente leu lá, que diz que era para a gente ter um culto racional, oferecer ao Senhor os nossos corpos como sacrifício puro, vivo e agradável, que é o vosso culto racional, lógicos, não foi isso? Que a gente viu lá no... Quando ele diz assim, no versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Essa palavra espiritual no original também é lógico. Aleluia. É um leite racional, irmãos. O que é isso que ele está falando?
Porque ele diz aqui que, para que, versículo 2, está ali? Para que, por esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. E que leite é esse? Que leite é esse? Vamos voltar para o versículo 23. Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Você está aquecido aí? Não estranhe, irmãos. Vocês que estão aí na internet, olhando, assistindo, prestando o seu culto. Nós aqui é do Nordeste. E aqui quando faz 25 graus, a gente está com frio. Né? Então, você não pensa aqui que está... Não, tá... Muita gente vai dizer, está de boa. Mas aí a gente sente frio. Porque nós somos assim. Aleluia. Versículo 23 diz assim... Não, 22, vamos ler do 22. Tendo purificado a vossa alma, preste atenção na leitura. Glória a Deus. Pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia. Lembra do tempo que só vai para frente, não volta? Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre a palavra de Deus. Sobre ela mesma. Ela diz que ela é permanente. Ela te acompanha, irmãos. Ela está aí, ela está aqui, ela é. Ela vive. Aleluia. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre, eternamente. A tradução para sempre é melhor. Aleluia. Mas não vou entrar também em explicar isso. Permanece para sempre. Então, irmãos, vamos se apegar a isso aí. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E aí ele vai falar do leite espiritual. Do leite lógico, racional. A palavra de Deus é esse leite que o recém-nascido deseja e que por ele é dado crescimento para a salvação. E aí, versículo 3 do capítulo 2. Você está acompanhando, irmãos? Vai cair na prova. Amém? Preste atenção. Diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Também em vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Você já está entendendo o nível de santidade que há em você? Bote para fora, irmãos. Creia nisso daqui. Creia de todo o seu coração, irmão. E você vai se libertar desse pecado. Você pensou aí. Creia nisso aqui. Você, como Deus que vive, você também vive e você é edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Aí esse espiritual aqui realmente é pneumático mesmo, é espiritual mesmo, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Aleluia.
Versículo 9. A gente vai terminar. Queria chamar o grupo de louvor, por favor. Diz assim, versículo 9. Vós, porém... Vamos ler todo mundo junto no 3. Vamos? Pode ser? No 3. 3. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, irmãos. Antes a gente estava lascado. Mas foi antes. Agora se fez novas essas coisas. Antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. E que novo é esse que Deus tem para você, irmão? Que novidade de vida é essa, irmão? Aleluia. É aquela que a gente combinou. Daquele dia, daquela vez. Aleluia. Que novidade de vida é essa? É só para a gente repetir que a gente é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Não é para a glória da gente. Não é para a nossa glória. Não é. Vou apelar aqui para a busca. Enfim, Romanos capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 31. Vamos fazer essa leitura aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Deus quem te justificou, irmão, irmã. Olha para mim, Deus te justificou. E já não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Isso é verdade. Isso é a verdade. Todas as coisas passam, mas a palavra de Deus, ela é viva e permanece para sempre. É verdade, não muda. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas, diga assim, em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Diga com convicção, irmão, todas essas coisas. Que coisa é?
a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas elas, nós somos o quê? Nós somos o quê, irmão? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Transformai-vos nisso aqui. Transformai-vos em quem você é. Diga assim: eu sou mais que vencedor sobre todas essas coisas. Diga assim: sobre todas essas coisas. Não esmurece não, irmão. A gente pede para você repetir a palavra. Crie, por isso falei. Repete isso daqui e acredita, irmão. Perigo. Que perigo. Eu fui assaltado 3 vezes. Até o dia que eu decidi que não ia ser mais assaltado. Tu crê nesse mistério de Jeová aí? Eu fui assaltado uma vez, aí fui assaltado de novo. Na terceira vez levaram meu telefone novinho, nem o plástico da tela eu tinha tirado. Aí eu disse: rapaz, eu não vou ser assaltado mais não. Quero isso para minha vida não. E sobre isso, eu sou mais que vencedor, irmão. Você pode se perguntar: e se amanhã ele for assaltado? Isso não vai mudar a minha condição permanente não. Você está pegando aí? A tribulação, a angústia são passageiras. A tua condição é permanente. Mais que vencedor. Não passa, permanece para sempre. Porque Cristo foi quem conquistou isso para a gente, irmãos. Foi por meio daquele que nos amou. Aquela pedra angular. Por isso, irmão, muita gente, eu vejo muito, fala assim: rapaz, tem esse evangelho, essa mensagem que bota você para cima e não sei o que, e cadê Jesus nisso daí? Irmão, se não for por Jesus, é por quem? É por mim, é? Eu não aguentava passar 20 minutos esperando a hora de eu lutar, quando eu competia, ia para a competição de judô. A ansiedade era tão grande, quase dava um treco em mim. E na minha mãe, que me via padecendo, não tinha o que fazer, não conseguia fazer nada, ela só via o filho morrendo. Aí morria a mãe e o filho. Na minha força, irmão, o que é que eu vou fazer? Nas nossas forças, a gente diz assim: ai de mim que vou perecendo. Mas naquilo que Cristo fez por nós, a gente diz: eu sou mais que vencedor. Naquilo que Deus conquistou para nós e imprimiu no nosso espírito, nós dizemos: eu sou santo. Tem alguém santo aqui nessa noite? Por isso, irmãos, que nós levantamos ao Senhor esse louvor, essa adoração, esse sacrifício que Deus aceita. O nosso louvor sobe para Deus, porque a gente também crê tanto nessa palavra, crê tanto nisso que está escrito ao nosso respeito, que nós obedecemos aquilo. E a palavra diz: é melhor o obedecer do que o sacrificar. Aqueles que são obedientes, eu queria que ficasse de pé. Se você pudesse, tem algum problema contigo e tu não pode ficar de pé, tu levanta a mão que eu vou orar por tu e tu vai ficar de pé. Tá podendo não? Pode ficar de pé? Então vamos ficar de pé, vamos louvar esse hino, aleluia, de louvor a Deus e a Jesus, porque debaixo na terra não tem outro nome, irmão,
que importa que nós sejamos salvos, que não o nome de Jesus. Amém?